Olá, amigos da Safras TV. Eu sou o jornalista Arno Bach, da agência Safras. E no Conversa com a Analista de hoje, eu falo com o Fernando Iglesias, ele que é consultor e analista de safras e mercado para o mercado de frango. Fernando, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui no Conversa com o Analista e vamos falar aí sobre influenza aviária, né, o assunto do momento. Acho que é fundamental trabalharmos essa questão. Tá certo, Fernando. Eu começo te perguntando, então, essa influenza aviária, ela não estava sendo esperada no Brasil, mas chegou. Não estava sendo esperada em certo sentido, porque ela já estava muito próxima do Brasil, né, em países vizinhos como Argentina, Uruguai, e tivemos há 2 semanas o primeiro registro de foco no Espírito Santo, depois foco também no Rio de Janeiro, e nessa semana a confirmação de um foco também na reserva do Taim, no Rio Grande do Sul. Até que ponto esses focos de influenza aviária no Brasil preocupam o setor avícola? Quais são as preocupações maiores, Fernando? Bom, por enquanto, do ponto de vista de mercado, nós não convivemos com maiores consequências. Tá? Não há nenhum importador de carne de frango brasileira que tenha suspendido as vendas, as compras de produto brasileiro. Não tem nenhuma consequência nesse sentido. O que tem acontecido é que o Ministério da Agricultura, as secretarias de estados, as demais entidades que regem a avicultura de corte no Brasil, elas têm adotado normativas para aumentar a fiscalização, para aumentar a conscientização do pequeno produtor, tá? Para trabalhar no sentido de realmente proteger o plantel comercial brasileiro da influenza aviária. Esse é o ponto central. A consequência que nós temos dessa entrada da influenza aviária em aves selvagens aqui no Brasil é efetivamente esse aumento da fiscalização. Inclusive, o Brasil hoje está em emergência zoossanitária em função disso. Tá? Então, é realmente uma medida para desburocratizar verbas, recursos, as medidas legais necessárias para combater a doença com mais eficácia, com mais eficiência e realmente evitar que problemas maiores do ponto de vista de mercado aconteçam. Na tua avaliação, assim, qual seria o risco da influenza aviária de vir a chegar nas aves comerciais? Existe esse Eu, risco? Ele é pequeno, é grande? existe o risco, né? Não tem nunca como a gente eliminar completamente o risco, mas eu diria que a chance é pequena. Tá? É um risco, está presente aí nas avaliações que nós fazemos, mas de qualquer forma, não é um grande risco. Tá? O que acontece? É, em questões de biosseguridade, de sanidade animal, o Brasil é um país extremamente desenvolvido. O Brasil leva muito a sério essas questões sanitárias, exatamente para evitar que esse tipo de transtorno aconteça. Então, a granja é um ambiente extremamente controlado, o fluxo de pessoas, de veículos, tudo isso é controlado. Da mesma maneira que também o próprio abastecimento de água vem de fontes diferentes do que aquelas que habitualmente abastecem a população, enfim, as reservas que normalmente abastecem a população, passa por um outro tipo de tratamento, então é um ambiente extremamente controlado e muito seguro, tá? É muito estéril esse ambiente. Então a chance realmente é pequena, mas tem que monitorar, logicamente. Tem que reforçar essa fiscalização e adotar essas medidas de segurança justamente para evitar que maiores problemas aconteçam. Certo. De algum modo, já existe algum impacto na questão preço, no preço da carne de frango ao consumidor, ou também no mercado físico de frango, no país ou nesses estados especificamente? Não, a influenza aviária não trouxe impactos do ponto de vista de mercado, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com quem nos acompanha. Vou colocar aqui a tela da nossa plataforma Safras, né? Uhum. Olha só. O que que acontece? Os preços do frango vivo realmente estão em queda nessa semana, efetivamente apresentam baixas em suas cotações, mas isso é consequência de outras questões. O mercado realmente convive com grande oferta de produto esse ano, tá? A exportação vai muito bem. Exportação de carne de frango, o Brasil caminha para um recorde histórico. O Brasil aí deve bater 4,95 milhões de toneladas de carne de frango exportadas esse ano. O Brasil consegue vender frango com qualidade para mais de 100 países. Então, temos uma dinâmica fantástica aqui com relação às exportações. Tá? Então,
Mercado interno está caindo em função de uma série de fatores, entre eles esse aumento da oferta e também pela queda seguida dos preços que envolvem aí a cadeia do boi gordo, inclusive a carne, com a carne bovina mais acessível no atacado e em menor proporção no varejo, uma fatia da população que tem uma maior renda per capita passa a consumir mais ativamente carne bovina. É uma população Sim. aí que recebe a partir de 3 salários mínimos, passa a ter aí mais no cotidiano a carne bovina no seu dia a dia. E isso reduz a demanda por carne de frango, reduz a demanda por carne suína e vai impactando na formação de preço dessas duas proteínas. Certo. Então, podemos dizer assim que a influenza aviária chegou, o risco para as aves comerciais é pequeno e o Brasil vem tomando realmente todas as medidas necessárias para manter o país com esse status de livre de influenza aviária, né, Fernando? Exatamente isso. O Brasil segue trabalhando para se manter livre de influenza aviária. Hoje seguimos muito bem no mercado internacional. O Brasil consegue, exportar fortemente. E a influenza aviária, lógico, precisa realmente ser encarada com a seriedade que o problema merece, mas sem pânico, tá? Não precisa de pânico com relação a isso. O Brasil aí vai fazendo as normativas de acordo com o que o problema exige realmente, tá? Sem queimar etapas e sem realmente gerar pânico para o mercado, para a população. Reforçar aqui que os produtos avícolas brasileiros, a carne de frango, os ovos, são produtos extremamente seguros para serem consumidos, não tem problema algum. A população pode consumir à vontade. É uma proteína de boa qualidade, de baixa gordura, baixo teor de gordura. Então, tem que estar no cotidiano da população, sim, são produtos seguros. Tá certo, Fernando. Eu agradeço a tua participação para a Safras TV, trazendo esses esclarecimentos, não só ao consumidor, mas ao mercado em geral, né, de carne de frango, que a situação está controlada. O Brasil vem realmente trabalhando para reforçar as suas medidas sanitárias de controle da doença, né? E se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de frango e também de outras commodities, você pode acessar o site de Safras, em safras.com.br, acompanhar as mais completas informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras, acompanhar os vídeos de Safras pelo YouTube, inscrevendo-se em nosso canal e assinando as notificações. E também você tem informações nos apps da agência Safras e do Safras Connect. Fernando, muito obrigado pela tua participação conosco e até uma próxima oportunidade, Fernando. É sempre um prazer participar. Contem comigo em mais oportunidades e acessem as nossas notícias, os nossos serviços. Aqui temos um excelente apanhado de notícias. Estamos monitorando de perto essa questão da influenza aviária. E hoje em dia, ter informação de qualidade é essencial para conseguir tomar as decisões de maneira mais assertiva. Tá certo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.